Olá pessoal, nas últimas semanas nós vimos um episódio lamentável de alguém dizendo que deveria haver um partido nazista aqui no Brasil. O nazismo, você sabe, ele foi responsável pelo genocídio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, é interessante a gente lembrar também que houve pessoas que ajudaram a salvar os judeus. O Estado de Israel reconheceu cerca de 26 mil pessoas como responsáveis por salvarem judeus. Cada uma dessas pessoas recebeu uma árvore plantada em sua memória no Jardim dos Justos. Uma dessas pessoas foi Irene Sendler, uma enfermeira polonesa. Ela serviu como chefe do departamento infantil de Zegota, o Conselho Polonês de Ajuda aos Judeus. No seu posto, Irena ajudou a salvar 2.500 crianças judias dos guetos de Varsóvia. Usando seu status de oficial médica, Irena ela aproveitou suas inspeções sanitárias para recolher crianças em carrinhos de bebê, ambulâncias e até mesmo em malas. Depois ela enviava essas crianças até a casa de famílias católicas polonesas, onde cada uma delas recebia um pseudônimo cristão, além de identidades falsas. Isso custou muito para Irena. Ela chegou a ser torturada, foi condenada à morte por um pelotão do fuzilamento nazista, mas graças a Deus Irena conseguiu escapar da execução quando outros membros da Zegota subornaram guardas nazistas. Por que eu estou mencionando isso aqui? Porque o texto de hoje, Ruth capítulo 4, verso 1 a 12, vai nos dizer que Deus ele levanta pessoas, resgatadores, para levar a sua bênção a outros. Foi o caso de Ruth e Noemi em relação a Boaz. Deus usou Boaz como resgatador de Ruth e Noemi e com isso levou a bênção para esta família. Você é muito bem-vindo ao De Frente com o Texto. Vamos juntos, vamos para o texto, vamos nos debruçar nesse texto hoje e ouvir o que Deus tem a dizer para cada um de nós. Vamos para De Frente com o Texto. É isso aí, pessoal. Nós já temos visto a mensagem central do livro, que é o Senhor é misericordioso e resgata aquele que nele se refugia. No nosso último encontro, nós vimos que o Senhor é misericordioso e provê um resgatador para aqueles que nele se refugiam. Hoje, nós vamos ver que a bênção do Senhor vem por meio do resgatador. Nós vamos ver esta mensagem por meio de Ruth, capítulo 4, verso 1 a 12, o texto está aqui na tela. A minha versão é Almeida 21. E nós vamos ver, então, agora esse texto. Acompanhe a leitura. Então, Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse: "Vem cá, senta-te aqui." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: "Sentai-vos aqui." E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: "Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso, dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata. Se não, diz-me, para que eu saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti, só eu." Então ele respondeu: "Eu a resgatarei." Porém Boaz disse: "No dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança." Então o resgatador respondeu: "Não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo." Antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: "Adquire-a para ti", ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: "Hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que pertenceu a Elimeleque, a Quilion
e a Malom, e também de que adquiriu o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: somos testemunhas. Que o Senhor faça com essa mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der dessa moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Muito bem, gente. Esse texto ele tem duas partes, verso 1 até o verso 10 e verso 11 até o verso 12. Do verso 1 até o verso 10, nós vamos ver que o Senhor provê o resgatador que se sacrifica. É isso aí. Vamos entender isso aqui. Olha só. Verso 1. Boaz foi à porta da cidade. Ali era onde os negócios eram fechados. E aí, então, ele chamou o parente. É interessante que esse parente ele não tem nome. Agora, no original, traz uma expressão curiosa, Pelone Almoni, que significa fulano. Talvez aí numa tradução para o nosso português, né? Fulano ou ciclano, né? E aí no verso 2, ele chama as testemunhas, 10 anciãos de Israel para ser testemunha do que estava para acontecer. E aí aqui a gente tem um contraste muito interessante entre Boaz e o parente sem nome, né? A gente vai prestar atenção aqui nesse contraste que o texto traz para a gente. No verso 3, Boaz informa que Noemi ela vendeu as terras de Elimeleque. Naquela época, alguém que precisava vender seu patrimônio, o resgatador, ou o Goel, conforme nós vimos aí no estudo passado, ele tinha o direito de compra, era um direito preferencial de compra daquela propriedade. E a ideia é que ele evitasse a alienação dos bens da família. Isso está lá em Levítico capítulo 25. Bem, no verso 4 aqui, de Ruth 4, o parente ele mostrou interesse, né? Ele queria comprar a terra. Mas aí no verso 5, olha só, Boaz alerta que ele deveria também casar-se com Ruth. Esse era o detalhe aqui, né? Olha, não é só comprar a terra, não. Vem o combo, vem o pacote aí, né? Ruth, a Moabita, está inserida nesse negócio. E a intenção está aqui no texto, olha só, para preservar o nome de Elimeleque na herança, né? E aí, qual foi a resposta daquele parente sem nome? Olha o verso 6. Acho que não vai dar não, hein, ô Boaz? Sabe por quê? Isso vai prejudicar a minha propriedade. Sabe qual era o problema, gente? É que fazer aquilo iria trazer dificuldades para ele. Caso ele tivesse filhos com Ruth, esses filhos levariam o nome de Elimeleque e, por fim, herdariam as terras da herança de Elimeleque. Então, para aquele homem, na sua mentalidade, não era um bom negócio, não. Agora, sabe o que é mais irônico? Preocupado em preservar o seu próprio nome, ele perdeu o nome. Ele iria permanecer no anonimato para todo sempre. Preocupado com o seu nome, ele perdeu o nome. Isso é muito interessante. Gente, o que o fulano fez aqui foi se perguntar o que eu vou ganhar com isso. Acontece que no reino de Deus, o ganho ele envolve perda. Preste muita atenção nisso. Para seguir a Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos. Para ter a pérola de grande valor, lembra da parábola de Jesus? Nós precisamos vender o campo. No casamento, é isso que acontece. Infelizmente, muitos noivos vão para o altar com essa pergunta como o fulano, né? O que eu vou ganhar com isso? E aí, quando a rotina vem e percebem que estão perdendo, abandonam o barco. O movimento feminista tem feito essa pergunta: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar
me dedicando ao meu marido e aos meus filhos? Eu prefiro ser uma grande executiva. Os homens também têm feito essa pergunta, não é? O que é que vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar sendo fiel à minha esposa? O que é que eu vou ganhar sendo fiel aos meus filhos, me dedicando aos meus filhos? Em muitas ocasiões, nós também fazemos essa pergunta no nosso convívio com outros irmãos na igreja. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar sendo generoso com um irmão sem influência na igreja? O que é que eu vou ganhar perdoando? O que é que eu vou ganhar abrindo mão dos meus direitos em uma disputa? Gente, essa era a mentalidade aí do fulano, né, daquele parente sem nome. Agora, olha o contraste então com Boaz, verso 10. Olha o que é que Boaz diz. Para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Boaz, ele decide então encarar o resgate de Ruth para que o nome do falecido fosse preservado. Boaz estava disposto a perder para que Ruth fosse resgatada. Gente, nós já vimos o caráter de Boaz, ele era realmente piedoso. Acontece que aqui nesse texto mostra de uma maneira muito patente isso. Ele estava disposto a se sacrificar, a abrir mão do seu próprio nome para que Ruth fosse resgatada. Em uma perspectiva social, que proveito Boaz teria em se casar com Ruth? Ela era moabita e pobre, não tinha recursos. A herança que tinha não ficaria com Boaz, e sim com o marido falecido dela. Dessa forma, gente, Boaz poderia ter ignorado a aliança, a palavra e recusado assumir o levirato, assim como fez o parente mais próximo, o parente sem nome. Em uma época de juízes, lembre-se, é essa a época que está ambientada essa história, cada um fazia o que lhe parecia correto. Entretanto, havia alguns poucos que arriscaram cumprir a palavra de Deus, arriscaram ser fiéis ao Senhor. Um desses foi Boaz. O Senhor, em sua providência, ele separou para si um homem disposto a perder para poder resgatar. O caráter de Boaz, gente, é o caráter do remidor, o caráter do resgatador, o nosso resgatador. Boaz, ele aponta para Cristo. Jesus, ele se esvaziou para nos servir com sua própria vida. Vamos lembrar de Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa de Cristo e de sua obra em nós precisamos ter em mente que os discípulos de Cristo não fazem mais a pergunta: o que eu vou ganhar com isso? A pergunta dos discípulos de Cristo é bem diferente. A pergunta é: como posso servir, ainda que isso me cause perdas? Como posso servir a minha esposa e meus filhos, ainda que isso prejudique meus planos para o futebol ou o Netflix do fim de semana? Como posso servir ao meu marido, ainda que isso prejudique meu tempo com minhas amigas? Como posso servir à igreja do Senhor, ainda que isso prejudique meu tempo de ir ao cinema, ir ao shopping ou ao clube? Esse é o caráter do nosso resgatador. E esse é o caráter que o resgatador cria em nós por meio do seu sacrifício. O Senhor proveu o resgatador que se sacrifica. E aí a segunda parte dessa narrativa é o verso 11 e o verso 12. Aqui a gente vai ver que o Senhor proveu o resgatador que traz a sua bênção. Gente, no reino de Deus, o ganho envolve perda, mas também a perda envolve ganho. Os anciãos, eles oraram e na sua oração eles pronunciaram a bênção. Vamos dar uma olhada. A bênção para Ruth e a bênção para Boaz. Vamos ver aqui a bênção para Ruth. Está no verso 11.
que se tornem como Raquel e Leia, ou Lia, que edificaram a nação de Israel. A ideia aqui, gente, é que assim como Jacó se casou com Raquel e Lia, e assim veio a nação de Israel, assim fosse a descendência de Ruth. Agora vamos ver aqui a bênção para Boaz, está no verso 11. Que seja poderoso em Efrata e famoso em Belém. Lembre-se que Boaz ele abriu mão do seu próprio nome para resgatar Ruth. E aqui a bênção é que fosse famoso em Belém. Muito interessante, não é? Que o seu nome fosse conhecido. Para alguém que ao casar com Ruth tinha aberto mão da sua fama com o seu próprio nome, agora ele se tornaria famoso. Olha o verso 12, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Por que Pérez é citado aqui, gente? Bom, lá em Ruth, capítulo 4, verso 18, menciona que Pérez era ancestral de Boaz. Pérez foi o filho de Judá com sua nora viúva Tamar. Isso está lá em Gênesis capítulo 38. A descendência de Pérez e seu irmão foram de 66.500 homens. Isso está em Números, capítulo 26, verso 22. E Pérez se tornou um ancestral dos belemitas, que é a origem aí de Boaz, né? E é onde está ambientada toda essa história. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 4 a 12. É muito interessante notar que essa bênção é um eco da bênção de Abraão, gente. Lembra da bênção de Abraão, capítulo 12, verso 1 e 2? Te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Na ocasião em que Abraão estava disposto a sacrificar seu filho ao Senhor, e este o impediu, o Senhor disse a Abraão, olha só, Gênesis 22, 18, todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Quem é essa descendência? Cristo. Gálatas 3,16. A gente já estudou esse texto aqui no nosso canal. Depois dá uma olhada lá em Gálatas. Diz assim, assim as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz a teus descendentes como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. Por meio de Cristo, a bênção de Abraão, que passou por Boaz a Ruth, chegou a nós. Jesus é o nosso resgatador que nos abençoa. A bênção do Senhor vem por meio do resgatador. E aí a gente precisa pensar em algumas coisas muito específicas em relação a isso. Vem comigo. Antes de mais nada, gente, nós só temos a bênção de Deus quando nos refugiamos em Jesus. Refugiar-se em Jesus significa confiar tão somente nele para o perdão dos nossos pecados. Ele é o único caminho para a bênção de Deus. Jesus é o único caminho para o Senhor, para Deus Pai. Então, eu quero encorajá-lo nesse momento a refugiar-se tão somente em Cristo, em confiar tão somente em Cristo como o resgatador da sua vida. Uma outra coisa que a gente precisa pensar aqui é que o caminho da perda é o caminho do ganho. Nós lemos Filipenses 2, agora deixa eu continuar a leitura a partir do verso 9. Por isso, Deus também o exaltou, Jesus Cristo, com soberania, ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho da cruz foi o caminho da glória. E assim como é verdade para Cristo, é verdade também para os seus discípulos, para nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 em diante, diz assim, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé,
mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Queridos, nós temos a alegria da bênção do Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, às vicissitudes da vida, nós somos resgatados pelo nosso supremo resgatador, Jesus Cristo. Por conta do sacrifício dele, nós tivemos os nossos pecados perdoados. E aí, enquanto nessa vida, enquanto peregrinos nessa vida, nós passamos por dificuldades sim, mas nós também desfrutamos da alegria de já termos sido resgatados pelo Senhor. Acontece que o nosso Rei, o nosso resgatador virá. Ele está vindo para buscar aqueles que ele resgatou com o seu próprio sangue, para levar-nos ao seu reino. Que essa esperança nos fortaleça nesse momento, em meio às tribulações, às dificuldades. Talvez você esteja passando por muitas dificuldades aí na sua casa, na sua família, que a visão do Rei, do seu resgatador, vindo para buscá-lo, possa encorajar você, possa fortalecer você para enfrentar as dificuldades que você está enfrentando. Que Deus te abençoe. É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui. Que Deus continue abençoando o seu estudo. Nas próximas semanas, nós estaremos concluindo aqui o nosso estudo em Ruth, com a última exposição aí de Ruth, será o capítulo 4, verso 13 em diante. Vamos continuar juntos de frente com o texto.